Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. Meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre o caso Lee Oak, a história da menina que desapareceu instantes antes de um desastre natural. Vamos aos fatos. Lee Marine Oak nasceu no dia 21 de agosto de 1979, na cidade de Honolulu, no estado norte-americano do Havaí. Ela era a única filha de Donald Oak e Vicky Felton, dois militares que haviam se conhecido enquanto serviam em uma base do exército na Califórnia. Eles se casaram em 1977 e tiveram Lee 2 anos depois. Donald, seu pai, a descreve como uma menina inteligente e carinhosa. Abre aspas. Ela era uma garotinha esperta e doce. Ela era a filhinha do papai, como todas as meninas são. Ela gostava de ser abraçada, gostava de pizza e gostava de cachorros. Era uma menina especial. Fecha aspas. Em 1981, quando Lee tinha apenas 2 anos de idade, o casal começou a passar por uma fase de desentendimentos e brigas, o que culminou com a separação em um acordo aparentemente amistoso de divórcio ainda naquele ano. Donald Oak, ainda servindo o exército, mudou-se para a Alemanha, enquanto Lee foi morar com a mãe Vicky, na cidade de Tupelo, no Mississippi. Apesar da distância, pai e filha mantiveram contato e Lee ia visitar Donald regularmente na Alemanha. Vicky logo iniciou um outro relacionamento com um homem de nome Barney Yarborough, que se tornou padrasto de Lee. O relacionamento durou mais do que o de Vicky com Donald, mas eventualmente acabou em 1992, quando Lee, então com 13 anos, testemunhou o segundo divórcio de sua mãe. Já Donald, após alguns anos na Alemanha, retornou aos Estados Unidos, indo morar no estado da Virgínia. Com a volta de Donald ao país natal e a ausência de Barney na casa de Vicky, pai e filha se tornaram ainda mais próximos. Em agosto de 1992, o Mississippi foi assolado pelo furacão Andrew, que já havia passado pelas Bahamas, Flórida e Louisiana, deixando para trás um rastro de mortes e de destruição. O Andrew foi o furacão mais forte a atingir os Estados Unidos em muitas décadas, tendo sido superado apenas 13 anos mais tarde pelo Katrina. Ele atingiu ventos de 280 km por hora e causou a morte de pelo menos 65 pessoas. Estima-se que os prejuízos causados pelo furacão tenham superado os 27 bilhões de dólares. Na manhã de 27 de agosto de 1992, com a ameaça de que o furacão Andrew chegasse a qualquer momento a Tupelo, Lee acordou em torno das 7 horas da manhã e tomou café com sua mãe. Elas tinham planos para ir juntas à escola de Lee naquela tarde, quando os portões do colégio seriam abertos para a visitação dos familiares dos alunos. À noite, pretendiam jantar no restaurante Taco Bell. Às 8 horas da manhã, Vicky saiu de casa para ir trabalhar, deixando Lee sozinha com a promessa de que voltariam a se encontrar em poucas horas. Tal reencontro, porém, nunca ocorreu. Às 9 horas da manhã, aproximadamente 1 hora após ter saído de casa, Vicky recebeu a notícia que tanto temia. O devastador furacão Andrew estava se aproximando de Tupelo a toda velocidade. Ela então ligou de seu escritório para a filha, a fim de alertá-la do perigo e pedir que ela buscasse refúgio em algum abrigo seguro. Quando Lee não atendeu nenhuma das diversas ligações de Vicky, a mãe voltou para casa para verificar se a filha estava bem. Era um percurso de apenas 2,5 km, que foi percorrido em poucos minutos. Ao chegar em casa, menos de 2 horas depois de ter saído para trabalhar, a cena encontrada por Vicky era muito pior do que os estragos que ela imaginava que o furacão Andrew podia causar. O primeiro detalhe que Vicky notou foi que a porta da garagem estava aberta e a luz acesa, o que era incomum para aquela hora da manhã. Entrando na casa, ela notou respingos de sangue na lateral da parede,
Disse ela depois, abre aspas, comecei a chamar Lee e a percorrer todos os quartos. Então, eu entrei no quarto dela. Seu cobertor favorito estava jogado no chão e eu estava morrendo de medo. Fecha aspas. Sem encontrar a filha, Vicky imediatamente chamou a polícia. Após uma procura mais aprofundada na casa, a polícia encontrou poças de sangue no quarto de Lee, no piso superior, e extensas manchas, também de sangue, no corredor, banheiro e na porta do quarto. O sangue encontrado no banheiro sugeria à polícia que um criminoso tinha tentado limpar a cena. Vicky alegou que vários artigos do vestuário da filha estavam faltando. Dentro de um cesto de roupa suja na casa, os detetives descobriram uma camisola ensanguentada pertencente a Lee. O chefe de polícia de Tupelo, Bart Aguirre, declarou, abre aspas, porque parecia que o sangue havia pingado em sua camisola, você pensaria que o ferimento tinha que estar acima do pescoço, possivelmente. Fecha aspas. A casa não mostrava sinais de entrada forçada, o que indicava que Lee provavelmente teria aberto a porta a seu agressor, ou porque o conhecia, ou porque não o temeu. Imediatamente após o desaparecimento, buscas foram organizadas ao redor de Tupelo, principalmente em áreas de matas e florestas. Os fortes ventos do furacão Andrew, que começaram a atingir Tupelo ainda na manhã do desaparecimento, atrapalharam consideravelmente a operação, que ainda assim foi mantida ao longo de quase uma semana. Ao fim, porém, a procura não resultou em qualquer achado, e ainda se pensa, até hoje, que o furacão Andrew tem ajudado a varrer para longe algumas das evidências cruciais sobre o caso. O pai de Lee, Donald, ao ser informado do desaparecimento, diz ter imediatamente pressentido que sua filha estava morta. Disse ele mais tarde, abre aspas, minha teoria é que algum bastardo espancou aquela criança até a morte naquela casa. Esse covarde deve ter se sentido um homem ou uma mulher muito durona para espancar uma garotinha até a morte. Muitas vezes, não consigo deixar de pensar em como Lee deve ter ficado horrorizada enquanto esse pedaço de lixo a espancava até a morte e a assistia sangrar sobre o chão. Fecha aspas. Conforme a investigação avançou, ele chegou também a afirmar que, enquanto ajudava nas buscas da sua filha em Tupelo, vários vizinhos lhe disseram para, abre aspas, prestar atenção na mãe dela, fecha aspas. Ao que ele respondeu, abre aspas, eu já estava fazendo isso. Eu não sei se a mãe dela estava envolvida, fecha aspas. Rumores então surgiram de que Barney, o ex-padrasto de Lee, que havia se separado de Vicky apenas algumas semanas antes do desaparecimento, era abusivo e violento em sua relação com a menina. Houve relatos, por exemplo, de que Lee teria aparecido algumas vezes na escola com hematomas e olho roxo, embora a polícia nunca tenha conseguido provar que esses ferimentos tenham sido infligidos em decorrência de abuso doméstico. A polícia também afirmou que Barney não apenas ajudou na busca por Lee nos dias após o desaparecimento, como também passou no teste do polígrafo e apresentou um álibi. Ele foi descartado como um possível suspeito muito cedo na investigação. 4 anos após o desaparecimento, em dezembro de 1996, Barney acabou falecendo por causas naturais, sem que nunca se conseguisse provar nada contra ele. Vicky, por sua vez, foi mantida pela polícia como pessoa de interesse no caso pelos anos subsequentes. A curta janela de tempo entre sua saída ao trabalho e retorno à casa parecia conveniente demais para convencer as autoridades. Disse um porta-voz da polícia de Tupelo, abre aspas, ela fez 3 polígrafos, um conosco e 2 com o FBI. Foram 3 examinadores independentes e ela sempre demonstrou estar mentindo. Mas um polígrafo não é admissível no tribunal. É uma ferramenta de investigação muito boa, mas é só isso. Fecha aspas. Os resultados dos testes de detector de mentiras, juntamente com o comportamento indiferente de Vicky, levaram muitas pessoas a acreditar que ela desempenhou um papel no desaparecimento de sua filha. Disse o chefe de polícia Bart, abre aspas, eu a consideraria uma pessoa de interesse. Você ainda não pode eliminá-la. Ainda há muitas perguntas sem respostas para Vicky. E não sei se é comum alguém sair para trabalhar e dizer, bem, acabei de sair junto de Lee, mas vou ligar para ver como ela está.
por que checá-la logo depois que ela deixou? Fecha aspas. Em 4 de setembro de 1992, 8 dias após o desaparecimento de Lee, um funcionário de um McDonald's na cidade de Bonneville, a 50 km de Tupelo, disse à polícia ter visto uma garota parecida com Lee em um carro no restaurante drive-thru. No entanto, a criança em questão foi localizada e constatou-se que se tratava de outra pessoa. 5 dias depois, em 9 de setembro, um pacote contendo os óculos de Lee foi enviado para sua residência, endereçado a Barney. O pacote tinha o carimbo do Serviço Postal de Boonville. Ao descobrir a pista, a polícia de Tupelo acionou o FBI, que realizou o teste de DNA nos selos colados no envelope em que os óculos foram enviados. No entanto, foi determinado que eles foram colocados com água ao invés de saliva. O chefe de polícia Bart afirmou que sentiu que os óculos foram enviados como uma distração. Abre aspas, não havia nenhuma carta de resgate ou algo parecido que veio com esses óculos. Foram apenas aqueles óculos. Você pensaria que se fosse um sequestro real, você esperaria que viesse um pouquinho mais junto com isso. Fecha aspas. Em outubro de 1993, um fazendeiro dos arredores de Tupelo descobriu um crânio humano em uma vala de um campo de soja em sua propriedade. No dia 9 de novembro daquele ano, um legista do condado de Monroe afirmou ter identificado por meio de registros dentários que o crânio pertencia a Lee. Vários dias depois, no entanto, o legista se retratou da afirmação. Nessa retratação, foi afirmado que mais testes forenses seriam realizados na ossada. Posteriormente, foi determinado que o crânio pertencia a Pollyanna Sue Keith, de 27 anos, uma mulher que havia desaparecido em março de 1993. Muitos anos após o desaparecimento, em dezembro de 2021, Vicky concedeu uma entrevista ao Daily Journal de Los Angeles, na qual garantiu sua inocência e disse suspeitar que algum conhecido tenha causado mal à sua filha. Segundo Vicky, Lee nunca abriria a porta para um estranho, então qualquer pessoa que entrasse na casa sem invadir teria que ser alguém que ela conhecesse e confiasse. Ela suspeitava em particular de um professor da escola dominical e da escola bíblica de férias, que também compartilhava o amor de Lee por animais e passeio a cavalo em ranchos da região. Ele também morava em Tupelo, a pouco mais de 1 quilômetro da casa dos Oki. O homem apontado por Vicky era Oscar McKillen Kearns, mais conhecido como Mike. Ele cumpriu pena na penitenciária estadual do Mississippi pelo sequestro de um casal em 1999 e pelo estupro da vítima feminina. Vicky disse que seu principal suspeito está ligado a mais de um sequestro semelhante ao desaparecimento de Lee. De fato, menos de 9 meses depois que Lee foi vista pela última vez, Mike dirigiu até Memphis e sequestrou uma adolescente de 15 anos que ele conheceu na igreja de Tupelo. Ela estava sozinha em sua residência pouco depois das 7 da manhã, quando ele bateu a porta. Com o pretexto de levá-la para a escola, Mike a levou para um local remoto e a agrediu sexualmente. Ele então levou de fato a vítima para sua escola, onde ela entrou em contato com a polícia. Ele se declarou culpado de estupro e foi condenado a 24 anos de prisão, mas acabou saindo incondicional em outubro de 2017. A polícia de Tupelo, juntamente com o FBI, tentou entrevistar Mike em várias ocasiões, mas ele se recusou a falar com os detetives. Durante a investigação inicial, ele chegou a dizer que aceitaria fazer um teste do polígrafo, caso seu advogado concordasse. Como Joey Langston, o advogado em questão, vetou essa possibilidade, o teste nunca foi realizado. Sem qualquer prova contra Mike, a polícia jamais conseguiu conectá-lo ao crime. Ele faleceu aos 63 anos, no dia 29 de maio de 2021, no centro médico da Penitenciária Estadual do Mississippi. O desaparecimento ainda é considerado um caso ativo pela polícia de Tupelo, que alega receber da comunidade ao menos uma nova dica a cada 2 ou 3 meses, embora reconheça que a maioria dessas pistas sejam becos sem saída. Disse o porta-voz do Departamento de Polícia de Tupelo, o capitão Chuck McDougall, abre aspas, geralmente são repetições de dicas existentes. Normalmente, vemos mais dicas chegando perto do aniversário dela
e do aniversário de desaparecimento. Fecha aspas. Completa o detetive Bart. Abre aspas. O caso não está encerrado. Quando me aposentei, tinham 2 grandes caixas de armazenamento em meu escritório. Eu podia não abri-las todos os dias, mas eu não parava de olhar para elas. Ainda penso naquela garotinha. Quando você lida tão de perto com a família e os antecedentes, você sente que a conhece, mesmo que eu nunca a tenha conhecido. Fecha aspas. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou dele. No próximo vídeo, vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.